Olá, tudo bem? Já estava com saudades. Então eu estava aqui estudando um pouco, eu digo, vou mandar uma mensagem para o mundo. Então eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Não sei que hora você vai me ver, não é? E graças a Deus porque estamos todos bem. E eu quero trazer hoje uma palavra, para a gente refletir. Como é que eu estou vivendo hoje? Como é que você está vivendo? Estamos trabalhando para quem? Em prol de quê? Nós temos que ver que situação nós estamos hoje. Então eu quero trazer aqui uma palavra a palavra de Deus toda é valiosa, né? Mas tem umas que a gente se identifica mais. E eu gosto muito de ler os evangelhos. Por que os evangelhos? Os evangelhos é simples, todos entendem, todos compreendem, e esse foi e é e será o objetivo de Deus. É que todos compreendam a mensagem. E aqui no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12, tem uma palavra muito bonita, uma palavra valiosa, que precisamos refletir. No capítulo 12, o versículo 22, Jesus falando para os discípulos, né? Portanto, vos digo, não estejais preocupados pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiros, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. Veja que aqui, Lucas escrevendo que Jesus falou sobre a preocupação, né? E sobre o valor que tem o ser humano. Então ele diz no versículo 25, e qual de vós, sendo solícito, ou seja, sendo tão cuidadoso, tão preocupado, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Observa aqui o cuidado que Deus tem com você, comigo, conosco, com os seres humanos, né? Como Ele nos valoriza. Então, o versículo 28 do mesmo capítulo, ele diz, e se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Você vê que aqui ele faz uma outra pergunta. Eu fico observando a minha casa, ela tem muitas árvores na frente. E logo 5 e pouco da manhã, os garis passam varrendo e deixam tudo limpinho. Antes do meio-dia já estão todas as flores no chão. E Deus faz essa comparação. Se Ele cuida, por que não mais de nós que somos seres humanos escolhidos por Ele, criatura criada por Ele? Então Ele diz, e se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo,
e amanhã é lançada no forno. Quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquieto. Vejam que conselho maravilhoso é. Ele diz, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Então a gente observa o cuidado que Deus tem para conosco. E nós vivemos num mundo cheio de preocupação. Nos preocupamos com as mínimas coisas. E as coisas verdadeiramente importantes não damos importância. Jesus Cristo, quando ele começou a pregar, que João Batista foi preso e ele deu continuidade à pregação, ele nos ensinou tudo o que devemos fazer, o que devemos ser, em qualquer época, em qualquer circunstância. E eu observando aqui que o apóstolo Paulo, ele se preocupou muito com o povo. E ele nos dá um conselho aqui já referente a esta mesma palavra. Ele falando para Timóteo, 1 Timóteo, o capítulo 6 e o versículo 7 e o 8, veja que conselho maravilhoso ele nos dá para que a gente deixe de tanta preocupação. Ele diz, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Veja que conselho maravilhoso ele nos dá, para que deixemos tanta preocupação com as coisas que nada podemos fazer. Então, no versículo 8, ele nos diz, tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Veja que conselho maravilhoso. E muitas vezes, meus amigos, nós deixamos de fazer verdadeiramente as coisas que são importantes para o reino de Deus, para a minha vida, para a sua vida, para nos preocuparmos com aquilo que não podemos dar jeito. Eu costumo dizer que eu não penso no passado, porque o passado, ele não volta. E também não penso no amanhã, no futuro. Por quê? Porque eu não sei o que acontecerá amanhã. Então, eu vou viver hoje, o presente, porque eu sei o que está acontecendo no presente. Então, vou viver da melhor maneira possível o presente. E deixar o passado que já passou e o futuro que Deus cuida dele. E Paulo aconselha também aqui aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 12, ele diz, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Veja que coisa maravilhosa. Ele disse que ele disse, estou instruído a tanto ter fartura como a ter fome, padecer fome. Então, nós observamos aqui que o apóstolo Paulo, se ele foi instruído por alguém, o que ele deveria fazer, como ele deveria se comportar, e nesse caso aqui, ele falando aos Filipenses, o que ele já havia aprendido. Todos nós sabemos a história de Paulo, uma história muito bonita. Paulo não era pobre e nem era nenhum ignorante. Vamos dizer que ele foi instruído pelo homem mais importante, que foi Gamaliel. E a gente observa aqui Paulo falando, que ele disse que sabia estar abatido e também ter abundância. Então isso aí é uma pessoa controlada,
uma pessoa que raciocina com sabedoria para saber aproveitar o momento que ele está, sem reclamar, sem murmurar. E eu acho lindo essa palavra dele, porque ele podia muito bem viver na riqueza, que ele não era pobre, e pelo contrário, era um homem culto. E ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Veja, ele quis dizer, eu não tenho nada a perder, eu estou vivendo em Cristo, aprendendo de Cristo. Se eu morrer, eu morro com Cristo. E tudo para mim é ganho. Então nós devemos aprender, meus amigos, que esta vida, ela passa, ela é uma vida passageira. Então devemos buscar as coisas que são do alto, as coisas boas, e deixar as coisas da terra, mas a gente acumula tanta coisa aqui na terra que não vai nos ajudar em nada. Tem uma historinha que os pregadores costumavam contar. Deixa eu botar minha Bíblia aqui um pouquinho. Que tinha um homem muito rico. Tinha um homem muito rico e ele disse, olha, quando eu morrer, faça meu caixão com 2 buracos. Um à direita e outro à esquerda. Aí disse, mas por que isso? Ele disse que eu quero que bote meus braços assim, para mostrar que nada eu trouxe e também nada eu vou levar. Então eu acho bem interessante quando os pastores antigos começam a pregar e contar essas histórias. E é verdade, porque a gente acumula tanta coisa aqui se a gente não vai levar nada? Porque a gente não vive nossa vida tranquila, sem ser tão preocupado com tanta coisa que você não pode dar jeito. E nós temos uma vida longa no futuro que Deus nos garantiu. Então, voltando aqui a Lucas, no capítulo 12, o versículo 15, de 15 ao 21, onde o Senhor Jesus falou e Lucas escreveu, né? E disse-lhe, acautelai, quer dizer, tenha cuidado e guardai-vos da avareza. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola. Então ele foi e contou uma história de um homem rico, que tinha produzido muita fartura, muitos frutos. E ele pensava entre si, que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. Já sei, farei isto, derrubarei os meus celeiros, quer dizer, derrubarei meus armazéns pequenos e farei uns grandes e recolherei todas as minhas novidades e os meus bens e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e folga. Mas Deus, que tudo vê, estava observando tudo lá de cima e disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Veja que pergunta. Então, eu acumulo muitas coisas aqui, 2 empregos, 3 empregos, 4 empregos, e largo tudo para lá, e sem saber o que será de mim amanhã. Então, preocupado, aí deixam aí a família se agredindo, se matando por causa de herança, por causa de dinheiro, e você muitas vezes com sua alma tão atribulada de tanto pensar nas coisas que não levam você a nada. Porque o objetivo de Jesus em ensinar ao povo foi a salvação, onde ninguém prega mais a salvação, ninguém sabe mais de nada, tanta promessa que o homem faz sem poder fazer nada, esquecendo das promessas de Deus.
porque o objetivo de Deus é a salvação do homem, não é a riqueza do homem, casa bonita, carro bonito, não. Nós estamos presos, parados aqui. E aí? Quem é que está dando jeito? Quem é que sabe? Nada. Ninguém sabe nada. Então, ele disse, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então eu pergunto, onde será que está o meu coração? Eu estou depositando meu tesouro, minha confiança em quê? Aonde? Para quem? Estou fazendo o que para o reino de Deus? Estou procurando fazer o que para agradar a Deus? Então, para terminar aqui, meus amigos, esta palavra, onde eu li aqui na carta de Paulo a Timóteo, na primeira epístola, né? Onde eu parei no versículo 8, onde ele diz que se temos com que nos cobrir, desejamos com isso ficar contentes, né? Então, no versículo 9, ele diz, olha, os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns, graças a Deus que não é todos, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Veja que coisa ele estava aconselhando Timóteo. Agora ele diz para Timóteo, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Veja que conselhos maravilhosos nós temos. E Paulo aprendeu de quem? Paulo aprendeu de Jesus, Paulo aprendeu de Deus, o nosso Criador. Então, que possamos, meus amigos, meditar um pouco na palavra de Deus, antes que tirem tudo, antes que arranquem tudo, que desmanchem tudo, para que você guarde em seu coração. Porque mesmo danificando a Bíblia, queimando a Bíblia, fazendo tudo o que eles querem fazer contra a palavra de Deus, mas ela guardada no seu coração, ninguém vai arrancar. Então é bom que você guarde, busque o reino de Deus. Deixa de tanta preocupação com as coisas materiais, com essas coisas que estão no mundo. Vamos acompanhar a tecnologia sem perder a nossa posição, sem perder a nossa fé, a nossa confiança em Deus, porque é Ele o dono de todas as coisas e que fez todas as coisas. Assim, meus amigos, que Deus em Cristo nos dê sabedoria para que a gente possa pregar a palavra de Deus e anunciar que Jesus Cristo salva e prepara dias melhores para você. Que Deus em Cristo nos abençoe.